2018, 49 milhões de votos. Isso é muito voto. É possível colocar milhões de apoiadores em manifestações como a de hoje, a partir desse estoque de votos original gerado no momento da eleição. Então, ele fez uma manifestação. As manifestações de hoje são expressivas, não podem e não devem ser desqualificadas do ponto de vista do quantitativo que reuniu. Agora, essas manifestações foram suficientes também para enviar um recado para as outras instituições. Ou elas analisam o posicionamento do presidente e veem efetivamente se há um caminho para contê-lo, porque se não houver, precisarão se submeter aos objetivos, aos propósitos do presidente. E, de outro lado, ele mandou, as manifestações de hoje também emitem um recado para as oposições. Ou elas se unem, né, para se contrapor ao presidente Bolsonaro, que manifesta uma disposição nitidamente autoritária, ou nós não vamos chegar, seguramente, sequer às eleições de 2022. São esses dois caminhos e nessas duas direções que eu vejo a evolução da conjuntura a partir de hoje, Isabel. Uma palavra me veio na cabeça enquanto o Lavareda falava, que é a palavra impasse. Vou deixar daqui a pouquinho para a gente refletir sobre isso, porque a gente abre espaço aqui para a nossa repórter Mayra de Jaimo, que está na Paulista, acompanhando aí o rescaldo da manifestação de hoje. Vai atualizar a gente por telefone. Enquanto isso, vamos de novo aqui com imagens atualizadas, né? Imagens de momento lá da Avenida Paulista. Mayra, suas informações. Boa tarde. Boa tarde, Isabel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, agora após o discurso do presidente Jair Bolsonaro, os manifestantes começam aos poucos se dispersar. A gente viu muita aglomeração hoje, estava todo mundo muito perto, mas agora já vários espaçamentos aqui na Avenida Paulista, pessoas indo embora já. Oficialmente a manifestação vai até às 6 horas da tarde, mas agora já tem algumas pessoas indo em direção às estações de metrô que estão abertas, principalmente aqui a Brigadeiro, Consolação, perto de onde estava a maior concentração de pessoas, entre o MASP e a Fiesp. Tem um grupo ainda, está bem concentrado em frente ao carro de som, onde o presidente discursou. Esses ainda estão escutando aí alguns manifestantes que estão falando nesse carro de som, não estão ali pertinho, mas em geral a gente já começa a ver bastante movimentação. Não dava para andar na Paulista agora há pouco, muita gente passou mal. Teve mulheres que desmaiaram aqui por causa do calor, do excesso de gente. Então agora está bem mais fácil e tem gente que está aqui desde cedo, né? Oficialmente a manifestação começou 11 da manhã, mas desde as 7, desde cedinho já tinha gente por aqui. Então agora esses manifestantes começam a se dispersar, mas em geral bastante gente após esse discurso do presidente Jair Bolsonaro, Bel. A Mayra de Jaimo continua por lá. Aliás, a Mayra com o telefone com a gente, em protestos assim é complicado, né? Você ter sinal de celular, isso estando no coração de São Paulo, estando no coração de Brasília, a conexão acaba falhando porque é muita gente ali aglomerada, muita gente junto, né? Essa imagem que você está vendo aqui agora no nosso vídeo, pessoal, me alerta que são imagens da região do Campo de Marte, já é caminhando ali para a zona norte de São Paulo. Campo de Marte, de onde o presidente Jair Bolsonaro chegou, né? Ele que veio de Brasília mais cedo e agora ele vai retornar lá para a capital federal também com a saída aí oficial do Campo de Marte. A gente consegue ver essas imagens, a aglomeração que se forma também ao redor do presidente da República até a chegada dele ao helicóptero, muito provavelmente das Forças Armadas, mesmo veículo que ele utilizou mais cedo, né, para sair de Brasília em direção à capital paulista. E a gente observa que boa parte das pessoas que está ali, boa parte que está ao lado do presidente da República, dá para ver ele ao meio ali, uma camisa azul, né? Parece uma camisa azul de linho claro. Boa parte dessas pessoas também estava no ato ali, em cima dele, no carro de som, acompanhando o presidente da República nesse breve discurso que ele fez agora há pouco na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Aí sim a gente já confere a imagem dele, portanto, quase entrando no helicóptero das Forças Armadas, até mesmo
O uso, né, de veículos oficiais é contestado. Partidos políticos também já planejam frentes jurídicas em relação a isso, porque argumentam que é o uso de algo que é patrimônio público, mas para uso pessoal, né? Então, é um outro ponto também que dá para a gente levantar aqui a partir dessas imagens. Helicóptero que deve decolar a qualquer momento aqui do Campo de Marte em São Paulo. A gente já observa algumas pessoas ali que estão ao redor do presidente da República ainda conversando antes desse embarque. Ele que sempre cumprimenta quem está na tripulação dele, é sempre muito gentil e isso gera ali um certo tempo que já é calculado nos deslocamentos, digamos assim, do presidente da República. A gente vai ter mais informações também aqui de São Paulo, também do que está acontecendo neste momento no ato lá da Paulista, do repórter Márcio Campos. Márcio, suas informações. Oi, Isabel, pois é, olha, ótima tarde para todo mundo aí que está acompanhando a gente a partir de agora, apesar da gente ter feito outras entradas já daqui da região da Avenida Paulista. Esse é o cenário que a gente vê nesse momento, que o Marcelo Cleiton mostra para a gente, olha, as pessoas se dispersando. A gente já vê até agora mais tranquilidade na dispersão do público. Mas agora há pouco a rua estava completamente tomada. A gente está aqui na Alameda da Casa Blanca, né? Exatamente uma rua que corta a Avenida Paulista, perto do Museu do MASP, né? Do Museu de Arte de São Paulo, daqui da capital paulista. Importante referência daqui da capital paulista. Ele falava de um ministro, mas não dizia o nome do ministro Alexandre de Moraes. E aí, quando ele se aumentou o tom do discurso, foi o momento em que ele citou o nome do ministro Alexandre de Moraes e ele disse que ou ele se enquadra ou pede para sair, né? Foi um momento que até nem foi possível ouvir o que foi que ele disse depois, aqui embaixo, entre os manifestantes, porque a empolgação foi bastante grande. Em outro momento foi quando ele mencionou que quando algum ministro do governo dele faz alguma coisa errada, eu demito, entre aspas. E aí, o mesmo vale para o Congresso Nacional. Também foi um momento de bastante inquietação aqui entre os manifestantes. Entre os manifestantes agora, nesse clima de dispersão, ficou um desejo de quero mais, porque não houve nenhum tipo de anúncio feito pelo presidente Jair Bolsonaro, apenas reiterando o motivo da convocação dessa manifestação, que é um protesto basicamente contra ministros do Supremo Tribunal Federal e também criticando o Congresso Nacional. Foram falas reiteradas do presidente da República que os manifestantes estão acostumados a ouvir. Nesse momento, os carros de som mesmo também já desligaram, porque mesmo antes da presença do presidente, no momento em que ele discursava, havia várias lideranças políticas discursando também, e depois essas lideranças foram substituídas por hinos e músicas nos carros de som e deram lugar, então, ao discurso do presidente. Agora, esses carros já foram desligados e o clima mesmo é de dispersão. Se vocês acabaram de ouvir fogos de artifício. Tem muitos manifestantes soltando fogos em momentos diversos aqui da manifestação, embora tenha havido revista de alguns dos manifestantes que saíram em estações do metrô, perto aqui na região da Paulista, não houve qualquer tipo de revista policial aos manifestantes que se concentraram aqui na Avenida Paulista ao longo de todo o dia. Então, a Polícia Militar não precisou agir em nenhum momento. Tivemos contato também com a assessoria da PM, que até agora não registrou nenhuma ocorrência, não há também uma estimativa do número de participantes aqui desse ato. Os manifestantes falaram em mais de 2 milhões de participantes, mas esse é um número, claro, extraoficial, é o número dos organizadores das manifestações. Agora, o clima mesmo é de encerramento aqui, Isabel. Narley, só uma pergunta rápida aqui para você. Em algum momento você sentiu hostilidade por ser jornalista e estar cobrindo esse ato na Paulista? Houve alguns momentos, Isabel. Eu também fiz algumas entradas para a rádio, né? Para a Rádio Bandeirantes FM, para a Rádio Bandeirantes, e aí, quando as pessoas identificam, elas chegam perto, perguntam, tentam interferir. Foram essas as interferências
que eu sofri, mas não houve nenhum tipo de... ninguém me hostilizou diretamente, até porque estou descaracterizado também, então acabo me confundindo com os próprios manifestantes que estão o tempo inteiro filmando, falando, fazendo lives na internet, então acaba que não há uma identificação direta de um profissional da imprensa. Mas nos casos de som, em vários momentos as lideranças aqui incitaram o público contra profissionais de imprensa. É muito difícil ver um profissional de imprensa próximo aqui, onde estou nesse momento, por exemplo, porque, de fato, é um clima hostil, dado o discurso, né, que a gente ouviu ao longo de todo o dia, e, claro, também histórico discurso dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro contra a imprensa. Então, há bastante dificuldade, sim, no registro oficial das imagens. A gente está até agora, inclusive, sem imagens, justamente por causa do sinal da internet, sem um equipamento mais elaborado, é um pouco mais difícil de fazer imagens aqui desse ponto onde eu estou. Então, por causa disso, inclusive, os veículos de imprensa, de outros veículos de imprensa, ficaram afastados daqui. Os que conseguiram sair, por exemplo, eram cercados de manifestantes que satirizavam, que, enfim, de forma jocosa, acabavam tentando interferir o trabalho de qualquer jeito. Casos de violência, não houve registro, pelo menos não do meu conhecimento, nas partes por onde eu andei por aqui, e também no contato que tenho feito com a Polícia Militar, sem qualquer tipo de ato violento contra profissionais de imprensa. Isabel. Notícia. Narley Rezende, a gente agradece a participação com a gente aqui no Band News, que você volte seguro aqui para a redação. Um bom trabalho para você. Obrigado. Seguimos por aqui, são 4 horas mais 49 minutos. Essas imagens que vocês estão vendo agora, aqui à direita do seu vídeo, já são do helicóptero do presidente Jair Bolsonaro deixando a capital paulista. Decolou ali na região do Ibirapuera, não do Campo de Marte, como havia informado anteriormente de forma errada aqui para vocês. Então, informação novamente sendo corrigida. O presidente Jair Bolsonaro que vai voltar lá para a capital federal. Muitos se perguntam sobre como que vai ser o 8 de setembro, né? Se tem uma expectativa de uma reação do Supremo Tribunal Federal, já que 2 ministros voltaram a ser atacados. O ministro Luiz Fux não adotou ainda nenhum tipo de posicionamento em relação ao dia de hoje. A informação que nos chega é que os ministros iriam aguardar realmente esse discurso de agora à tarde na Paulista do presidente Jair Bolsonaro e que, segundo o nosso colunista de Poder Judiciário aqui do Grupo Bandeirantes, Band News TV, Band News FM, Rodrigo Aidar, os ministros vão se reunir, inclusive, de forma virtual. A ideia é fazer isso ainda hoje para discutir qual vai ser esse posicionamento da Corte depois do discurso do presidente Jair Bolsonaro, que foi recheado de novos ataques contra os ministros do STF. Então, não é certeza ainda que um posicionamento vai sair ainda nesta terça-feira, vai depender muito dessa reunião, qual vai ser o termômetro adotado pelos ministros nesse encontro virtual. Esse posicionamento pode sair entre hoje e amanhã. Antes da gente movimentar a nossa reportagem, girar a reportagem aqui da capital paulista, conversávamos com Lavareda, com Cláudio Humberto. Queria encerrar esse bloco aqui com os dois, deixando novamente uma reflexão sobre uma palavra que eu deixei no ar aqui, Lavareda, que foi a palavra impasse. Foi a palavra que me veio à mente quando você apontou para a gente que o presidente Jair Bolsonaro não trabalha, por exemplo, com a possibilidade de derrota nas urnas no ano que vem. Fica um impasse. Como vai ser a construção de uma saída de um impasse se isso acontecer? Será que a gente só vai saber isso lá no dia da eleição? Como medir o termômetro desse 7 de setembro até o ano que vem no campo eleitoral? Vou deixar essa pergunta para o Lavareda e, na sequência, o Cláudio Humberto também. Isabel, a resposta a essa questão que você coloca, super adequada, ela vai depender das escolhas e do comportamento dos principais atores político-institucionais envolvidos no processo. Depende, de um lado, dos movimentos do presidente. O presidente colocou suas cartas na mesa nesse 7 de setembro. E ele, que já havia feito apostas anteriormente, ao que parece, está dobrando a aposta. Caberá aos outros poderes, como eu mencionei anteriormente, se posicionarem para esse novo quadro. Como eu disse, abre-se uma nova fase da conjuntura, ou se você quiser ser mais minudente, abre-se uma nova conjuntura
a partir das manifestações, pelo seu significado quantitativo e pela qualidade, pelo tom e pelo conteúdo dos pronunciamentos, quer em Brasília, quer em São Paulo, do presidente. Então, que instituições são, sobretudo? Nós estamos falando do Judiciário, como foi noticiado ainda há pouco, como você lembrou, o Judiciário já começa, o STF já começa a fazer esse balanço ainda na noite de hoje, e a seguir também, e é importante acompanhar isso, do Congresso, do Legislativo. No Legislativo não haverá muita surpresa com relação ao comportamento do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, porque ele já sinalizou seu comportamento, quer em artigo publicado na imprensa hoje, quer em manifestações já públicas ao longo dos últimos dias. Mas aguarda-se o pronunciamento do presidente da Câmara, Arthur Lira, que tem um papel-chave, um papel pivotal, um papel de pivô nesse processo, porquanto não só é presidente da Câmara, como porque nessa função ele tem a chave da gaveta. Que gaveta ao qual eu me refiro? A gaveta onde estão retidos até o momento os 140 ou mais pedidos de impeachment. Então, das decisões, das opções e dos movimentos desses atores em seu conjunto que nós vamos ver a evolução dos próximos dias, do 8, do 9, do 10 e, subsequentemente, dias de setembro dos próximos meses, para ver em que direção a conjuntura do país evoluirá. Também há um outro elemento importante ao lado disso, também cheguei a sugerir anteriormente, o comportamento dos partidos de oposição, porque pode haver uma má notícia para o presidente Bolsonaro decorrente do seu posicionamento de hoje e dessas manifestações, que é uma possível unidade das oposições. Se as oposições pararem de fazer competição pelos projetos eleitorais de 2022 e entenderem que, nesse momento atual, o mais importante é uma unidade para desenvolver, para elaborar alguma contenção, digamos assim, entre aspas, ao presidente Bolsonaro, isso poderá vir a ser poderá produzir um efeito bumerangue em relação ao dia de 7 de setembro para o presidente, Isabel. Cláudio Humberto, faltando 5 minutinhos para as 5 horas da tarde, já tem Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes, então deixa a gente aproveitar os últimos 5 minutinhos aqui com você também. Quais são as suas considerações aí sobre essa espécie de impasse que o próprio presidente da República se coloca no momento? Olha, o presidente está claramente num jogo eleitoral, né? Essas manifestações de hoje que colocaram nas ruas milhões de pessoas, né? Milhões de bolsonaristas ali que reiteraram apoio ao presidente da República, isso deu moral para ele, né? Isso é que o levou a fazer um discurso que é, do ponto de vista político, inócuo, provoca um enorme desgaste para ele, principalmente. As referências que ele fez a ministro do Supremo Tribunal Federal podem resultar em novos processos contra o presidente da República. Portanto, assim, ele está num processo de esmurrar a ponta de faca. E não há o menor perigo de alguém se dar bem dedicado a esse esporte, né? É por isso que o presidente não parece muito preocupado com as consequências desses atos. O importante para ele é ganhar o jogo, é ganhar a eleição, e é por isso que ele se esforçou tanto nas últimas semanas para mobilizar os seus apoiadores a comparecerem às ruas, como fizeram hoje em massa. É preciso não subestimar isso. É preciso que as pessoas prestem atenção não apenas nas palavras, algumas delas ameaçadoras do presidente, mas prestar atenção nessa massa que saiu às ruas. Muita gente tem comparado isso com as pesquisas. Mas esse povo todo na rua, mas nas pesquisas o Bolsonaro anda ruindo as pernas. É preciso comparar com outra coisa. É preciso comparar com as manifestações realizadas também hoje contra o Bolsonaro. E aí, quando você vê essas imagens que estamos vendo agora, recuperadas, eu acho, da Avenida Paulista, onde houve a concentração bolsonarista, com imagens do Vale do Anhangabaú, onde houve protestos dos antibolsonaristas, você viu que a superioridade numérica bolsonarista é acachapante, né? Então, assim, eu acho que esse tipo de comparação é que a gente precisa estar atento. Tem muita gente que desdenha, diz, mas
por maior que tenha sido o número de pessoas que foi para a rua hoje, isso é muito menos do que a votação que o Bolsonaro teve no primeiro turno, 49, e no segundo turno, 57 milhões de eleitores, né? Para essas pessoas, eu gostaria de lembrar que, nesta altura do campeonato, em 2017, há um ano, qualquer coisa próxima de um ano antes da eleição, o Bolsonaro nem sequer figurava, tinha a honra de figurar entre os pesquisados na intenção de votos para presidente e acabou eleito nas circunstâncias em que foi. Cláudio Humberto, a gente agradece a sua participação aqui conosco, muito obrigada, seguimos acompanhando, amanhã a gente vai falar da repercussão, né, do Day After. Bom trabalho para você lá na rádio. Para vocês também, abraço. Seguimos por aqui com o Antônio Lavareda, imagens agora também do avião oficial, né, que leva o presidente da República de volta à capital federal. Vocês acompanharam com a gente todo esse trajeto, né? Ele pegou um helicóptero da Força Aérea Brasileira ali na região do Ibirapuera, mais ou menos 5 quilômetros, não chega a dar 5 quilômetros ali da Avenida Paulista. Esse helicóptero levou o presidente Jair Bolsonaro ao aeroporto de Congonhas. Do helicóptero ele embarca no avião presidencial em direção a Brasília, né? Então esse é o trajeto. Em qualquer momento o presidente Jair Bolsonaro deixa de fato o espaço aéreo aqui de São Paulo de volta à capital federal. Ainda sem informações sobre quais vão ser as agendas na sequência do presidente Jair Bolsonaro. A gente observa pelas redes sociais que muitos ministros do governo comemoram a adesão a esses atos do 7 de setembro e consideram que foi um ato de sucesso. Lavareda continua com a gente. Eu queria te perguntar, Lavareda, sobre essas perspectivas de respostas do Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez, e acho que o ponto alto do discurso de hoje foi o discurso que citou de novo Moraes, citou de novo o próprio ministro Barroso, mas não trouxe nenhum anúncio de fato, como destacava a nossa reportagem que está lá na Paulista, ainda acompanhando o rescaldo desse ato, né? Alguma pista de qual deve ser o tom a ser adotado nessa resposta dos ministros do STF, nessa reunião que eles devem fazer virtualmente ainda hoje, Lavareda? Isabel, o tom dessa resposta dos ministros provavelmente vai ser assemelhado ao tom utilizado nas últimas manifestações. Alguma coisa firme, né, mais equilibrada, dentro da liturgia dos respectivos cargos, de ministros, de autoridades da principal corte de justiça do país, da nossa corte constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal. Nada parecido, por certo, com o tom e as palavras utilizadas, ameaças e insultos utilizados, infelizmente, pelo presidente da República. Eu digo infelizmente, Isabel, porque enquanto eu ouvia e ouvia você há pouco descrevendo o andamento das manifestações, mostrando as pessoas, etc., eu imaginava aqui comigo o seguinte: um cidadão, né, digamos, o tal cidadão comum, a pessoa que não tem tanto interesse por política, não tem grandes opções ideológicas, etc., e que é a enorme maioria do povo brasileiro. Como é que ele assiste, como é que ele interpreta esse 7 de setembro tão aguerrido, tão inflamado, não é? Tão discutido, e que tem ocupado essas manifestações normalmente, naturalmente, necessariamente, tanto espaço na mídia, né? Ele fica perplexo, porque os problemas dele em nenhum momento foram contemplados em quaisquer dos discursos, nem os de Brasília, nem os de São Paulo, nem pelo presidente, nem pelos seus apoiadores ao longo do dia de hoje. Não foi discutido, por exemplo, se a terceira dose da vacina, a dose de reforço, vai ser estendida também à população, fora aquela de mais de 70 anos, para a qual já existe data marcada. Não foi discutida a questão da economia, medidas necessárias para conter a inflação, que está ameaçando sair de controle, Isabel. Nós já temos hoje uma das 3 maiores taxas de inflação da América Latina, ao lado da Argentina, que tem uma inflação historicamente elevada, e do Haiti, para se ter uma ideia.
Não foi discutidas soluções, nem mencionados os problemas do nosso desemprego. Cerca de 15 milhões de pessoas em desemprego aberto e mais de um número equivalente de pessoas que não conseguem trabalhar o mínimo de horas necessárias para prover razoavelmente o seu sustento. Estamos falando aí de 30 milhões, de mais de 30 milhões de brasileiros. Ou seja, não foi discutida a crise do abastecimento de energia, a crise elétrica, que já aumentou os preços das tarifas e ameaça prejudicar a nossa recuperação econômica. Por falar nisso, não foi discutida a taxa extremamente modesta, né? Frustrante até, de projeção de crescimento do PIB para o ano que vem. Esses são os problemas reais da população brasileira, Isabel. E hoje, infelizmente, deve-se reconhecer, qualquer posição que se tenha, o presidente e seus apoiadores apareceram absolutamente desconectados dessa pauta central que deve preocupar e preocupa, obviamente, a sociedade brasileira, Isabel. Realmente, né? Quando a gente pensa em motivos para protestar no nosso contexto atual, a gente tem aos montes, né? A gente tem a conta de luz só aumentando, a gente tem um preço abusivo do gás, a gente tem um preço abusivo do combustível e por aí vai. A gente tem uma inflação que atinge principalmente o pobre e, aliás, essas pautas todas, elas atingem principalmente as camadas mais pobres da população brasileira, num contexto que ainda é de pandemia, né? Me chama a atenção o fato de que isso não é lembrado realmente, né, Lavareda, em nenhum momento desses atos. Muito pelo contrário, o que eles afirmam, né, e trazem nas bandeiras deles são mensagens anticonstitucionais até mesmo, mensagens que defendem fechamento do Supremo Tribunal Federal. Aliás, um ponto sobre isso, eu achei interessante uma estratégia que eles adotaram, não tinha percebido ainda isso em outros protestos, mas trazer faixas escritas em outras línguas também, no sentido de chamar a atenção dessas bandeiras, muitas vezes anticonstitucionais defendidas, mas chamar a atenção para a comunidade internacional também. Reparou nisso, Lavareda? Parei e comentei com alguns amigos que trabalham com marketing e comunicação, comentei ao longo do dia. Isso talvez seja uma digital do trabalho do Steve Bannon, que é aquele marqueteiro, estrategista do ex-presidente Trump, que causou, muitos problemas, por assim dizer, nos Estados Unidos, chegou a ser preso uma temporada, etc., e que hoje, segundo a mídia, trabalharia para os filhos do presidente, estaria ajudando aí a conceber a estratégia do presidente. Agora, e se isso parece uma estratégia inteligente, porque, dado que a cobertura, obviamente, global dessas manifestações, isso vai para as emissoras de TV de todo mundo, e as pessoas vão ter condições de compreender o conteúdo, compreender melhor o conteúdo dessas manifestações, lendo as faixas nelas, estampadas, utilizadas também. De outro lado, precisa a gente lembrar que, ao fazerem isso, as pessoas também lá fora vão ter condições de ficar, provavelmente a maioria delas vai ficar horrorizada de ver que numa democracia como a brasileira, um presidente eleito em 2018, eleito dentro do sistema atual, inclusive urna eletrônica, etc., incentiva e estimula seus apoiadores a questionarem, a atacarem a Suprema Corte, a atacarem o processo eleitoral, a sistemática através da qual o próprio presidente foi eleito, ou seja, e questionar a democracia. Então, talvez essas mensagens em inglês, essas mensagens em espanhol, não ajudem a melhorar a imagem do Brasil lá fora, Isabel. Talvez até agravem a imagem, infelizmente, negativa que nós temos hoje. Um levantamento de uma empresa da Agência Especializada em Comunicação Internacional de Comércio do Brasil, no ano passado, eu lembro agora, levantando os 8 principais mercados de informação do mundo, apontou que naquele momento 93%, vou repetir, 93% das notícias sobre o Brasil, Isabel, eram negativas. Eu imagino que depois de hoje, com essa comunicação, enriquecida do ponto de vista
linguístico, ou seja, pelo menos eu vi faixas em inglês e espanhol, esse quadro, infelizmente, poderá vir a piorar, Isabel. Isso chamou bastante atenção, né? E quando a gente fala da comunidade internacional, a gente, claro, tem nossos interesses aqui nacionais, nesse momento ainda de crise econômica provocada pela pandemia, de atrair mais investimentos estrangeiros. Então é nesse contexto todo que tudo vai se amarrando com essa imagem que a gente passa, né, Lavareda? Um outro ponto que também se tinha expectativa no discurso de agora à tarde do presidente Jair Bolsonaro é que ele pudesse detalhar o que ele quis dizer, né, quando ele sugeriu lá em Brasília fazer um encontro do Conselho da República, né? Pareceu ali que ele não sabia muito ao certo o que ele estava falando, né, do que de fato é o Conselho da República, porque ele chegou a citar os presidentes da Câmara, do Senado, do STF. O presidente do STF, por exemplo, não faz parte desse Conselho da República, né, que nos últimos anos aí foi convocado pelo presidente da República somente uma vez, lá em 2018, no governo Michel Temer, quando eles foram tratar da intervenção federal no Rio de Janeiro, né? Então, o presidente Jair Bolsonaro citou ali essa questão do Conselho da República no sentido de que amanhã se faria uma amostra dessa fotografia do dia de hoje, né? Se referindo aí à adesão que o presidente Jair Bolsonaro conseguiu com esses atos, principalmente na Paulista e também lá em Brasília. A gente vai trazer mais detalhes sobre essa discussão também do Conselho da República, do Conselho... Eu me perdi aqui no ponto. Falaram aqui na minha orelha, eu me perdi. Desculpa, gente. Do conselho, né, que o presidente evocou mais cedo. E é interessante porque é um grupo que ele é convocado quando você tem que se pronunciar sobre intervenção federal, sobre estado de defesa e estado de sítio, sobre questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Já a gente vai trazer uma outra manifestação aqui que o pessoal estava me pedindo, Lavareda, mas só para concluir nosso pensamento lógico aqui, para eu não me embananar, queria ouvir de você que reflexão você traz disso, porque ele não voltou a citar essa reunião que ficou no ar e que ninguém foi avisado, a gente foi atrás de todas as respostas, ninguém deu uma resposta sobre isso. Que avaliação você faz disso? Ficou meio ali um discurso que o presidente talvez nem sabia ao certo do que estava falando? Isabel, com certeza, alguém na viagem de Brasília para São Paulo deve ter alertado o presidente no sentido de que essa reunião do Conselho não seria uma boa iniciativa. Ele ele recorreu a essa hipotética convocação, obviamente, numa estratégia do seu posicionamento que é claramente intimidatória. Ele imaginou que amanhã, por exemplo, poderia convocar os presidentes dos demais poderes e pressioná-los com base no apoio expressivo. É importante, o Cláudio Humberto já mencionou isso, e é verdade, o apoio é expressivo. Não se deve subestimar a quantidade, o tamanho das manifestações que o presidente patrocinou hoje. Isso é um dado importante que deve ser analisado por todos os atores que têm responsabilidade política e também pela mídia, como nós estamos tentando fazer aqui. Pois o presidente imaginou que, recorrendo a essa ideia do Conselho, ele poderia fazer essa reunião intimidatória, de cunho intimidatório, para persuadir esses presidentes dos demais poderes a caminharem na direção pretendida por ele. Esqueceu que a composição do Conselho envolve, inclusive, outras figuras do Congresso. Por exemplo, a mídia já noticiou, o senador Renan Calheiros, pela condição de líder da minoria no Senado, estaria presente, ou seja, essa reunião estaria longe de ser alguma coisa pacífica e, com certeza, não terminaria bem. Alguém esclareceu o presidente e ele já não falou mais nesse Conselho. É sempre bom lembrar, Isabel, que um objetivo central dessa manifestação foi se contrapor à ideia de que o apoio ao presidente está se deteriorando. À medida que as pesquisas e a imprensa
apresenta um quadro no qual diminui a aprovação do governo, diminui a sua avaliação positiva, diminui suas intenções de voto, era muito importante para ele, e assim o ato foi pensado, dar uma demonstração através de imagens, né, de que isso não seria exatamente assim. Ou seja, ele tenta, né, desmentir ou desqualificar levantamentos científicos, surveys, pesquisas de opinião pública e pesquisas eleitorais, com fotografias e com imagens de grandes, preciso reconhecer, de grandes aglomerados de seus eleitores. Mas isso não fez com que o presidente deixasse de ter um apoio que é minoritário na sociedade. Ele tem um pouco menos que 25% de intenção de voto, ou seja, menos de um quarto da sociedade. E sob qualquer prisma que se contemple, nós vamos ver que o apoio ao presidente é minoritário, Isabel. Tem um dado interessante para observar para os nossos espectadores. O Brasil tem, Isabel, 6 ex-presidentes vivos. Tem o ex-presidente Sarney, o ex-presidente Collor, o ex-presidente Sarney, o ex-presidente Fernando Henrique, o ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma, o ex-presidente Temer. Ou seja, 6. Desses 6 ex-presidentes, apenas um estava ao lado de Jair Bolsonaro nas manifestações de hoje. Qual foi deles? O ex-presidente Fernando Collor, que foi justamente aquele que sofreu impeachment por fatos vinculados a procedimentos irregulares, à corrupção. O único presidente, porque a presidente Dilma foi empichada por pedaladas fiscais, procedimentos técnicos, obviamente, dentro das normas constitucionais, mas não foi por atos seus de corrupção ou de associação a procedimentos de corrupção. O único presidente empichado por corrupção estava hoje ao lado do presidente Bolsonaro, que se elegeu em 2018, jurando que combateria sistematicamente a corrupção, e para isso levou, inclusive, para o seu governo o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, que depois se separaria dele, Isabel. Excelente lembrança, né, Lavaredo? O ex-presidente Collor, que fez postagens nas redes sociais, convocando as pessoas a acompanharem, né? Ele mais cedo, o dia hoje está longo, né, Lavaredo? Começou com o hasteamento da bandeira, ainda lá em Brasília, um 7 de setembro atípico, porque não tivemos desfile, né? E o Collor, ele fez justamente essa convocação, né? Falando, pessoal, estarei ao lado do presidente Jair Bolsonaro na cerimônia. Depois também fez publicações nas redes sociais trazendo imagens dos atos na terra dele, Alagoas, né? Mais especificamente na capital, Maceió, né? E é um apoio interessante, mas realmente a única menção até agora, todo mundo espera as menções oficiais também, né? Outras afirmações que a gente teve ao longo do dia foram no sentido de falar sobre uma reflexão geral da data, sem uma repercussão direta a respeito dos discursos. Mais cedo, Pablo Ribeiro acabou invadindo meu horário aqui. Claro que a gente fala na brincadeira, né, gente? E até cantou um sambinha. Eu que sou meio desmemoriada, não vou lembrar do sambinha do Pablo Ribeiro, não tem essa mesma malemolência de Pablo Ribeiro, mas estou invadindo o horário dela também, Lene Leoni. Aliás, a gente vai ficar juntas até às 6 horas da noite, mas deixa eu dar uma boa tarde, o Lavareda vai seguir com a gente, assim como a Lene Leoni também aqui na nossa cobertura. Boa tarde, Lene. Olá, Isabel, olá, Lavareda, boa tarde para vocês e boa tarde para você também que está acompanhando o Band News TV nesta tarde de terça-feira, né, feriado de 7 de setembro. Isabel, Lavareda, eu estava acompanhando a conversa de vocês até então e algo que me chama a atenção, que eu gostaria até de lançar para o Lavareda, dentro da análise ainda dele, com relação a essa reunião de conselho da República, Lavareda. O Fux se manifestou através da assessoria dele, falando que, conforme a Constituição, conforme a lei, né, mostra, a presença dele não é ali elencada entre os chamados para essa reunião de Conselho da República, a Lei 8.041 de 90. Lavareda, mesmo ele não estando presente, mesmo ocorrendo essa reunião do Conselho da República quarta-feira, como falou Bolsonaro em seu discurso, quais são as principais esperas que podemos ter com relação, principalmente ao Legislativo neste momento e ao posicionamento de um Judiciário que não terá seu representante?
Olha só, antes é preciso lembrar que o presidente Bolsonaro já deixou, né, antes mesmo desse 7 de setembro, ele já deixou um problema a ser encarado pelo Supremo Tribunal Federal, que é a inconstitucionalidade da medida provisória que alterou as regras do Marco Civil da Internet e alterou os dispositivos que contemplam a possibilidade de que os próprios provedores de internet façam uma autorregulamentação sobre conteúdos, né, não legítimos que circulam nas respectivas plataformas. Então, isso já vai ter que ser resolvido. 2 partidos já entraram com ações diretas de inconstitucionalidade, com a ADI juntos ao STF, e isso vai ter que ser resolvido pela Corte. Outro caminho é a devolução dessa medida provisória pelo presidente do Congresso. No caso, o senador Rodrigo Pacheco, também ouvido a sua assessoria jurídica do Senado, do Congresso, por manifesta inconstitucionalidade. Então, esse já é um ponto, já é uma questão que vai agravar, vai tensionar mais a relação entre o Judiciário, especificamente o Supremo Tribunal Federal, e o presidente da República, não é? Depois, nós teremos ainda a manifestação provável dos ministros da Corte, depois de uma avaliação do dia de hoje. Nós sabemos que nada une mais as Cortes Superiores de Justiça, STJ, e especificamente o STF e também o TSE, do que agressões, né, claras, manifestas a membros dessas cortes. Provavelmente, os agravos feitos ao ministro Barroso e ao ministro Alexandre de Moraes, que foi alvo de insultos, né, insultos em linguagem absolutamente desqualificada pelo presidente da República na tarde de hoje em São Paulo, isso vai merecer uma resposta firme, serena, mas contundente, provavelmente, por parte do STF. E há que ver, há que prestar bastante atenção no posicionamento do presidente da Câmara, Arthur Lira, a partir do dia de hoje, né? Eu acredito que nós iniciamos, como falei há pouco, uma nova conjuntura ou uma nova fase da conjuntura na qual o processo político nosso evoluía nas últimas semanas, e é importante prestar atenção em como é que o presidente Arthur Lira vai se comportar a partir desse momento. Acredito que os partidos políticos, alguns deles, por exemplo, o PSDB não contemplava a hipótese do impeachment até o dia de hoje. Já foi marcada uma reunião pelo presidente da Legenda, o Bruno Araújo, para ser realizada agora, amanhã, quarta ou quinta-feira, eu não sei exatamente qual o dia, não lembro o dia que foi marcado, e o governador João Dória, que é um dos pré-candidatos à presidência pela Legenda, no dia de hoje, em entrevista, disse que pela primeira vez ele via e ele chegava à conclusão que o pedido de impeachment era uma medida necessária, que o partido devia aderir a essa posição na sua luta política dentro do Congresso. Então, é como eu comentava, nós vamos dar passos adiante numa nova conjuntura e o processo tende a adquirir mais temperatura, ou seja, ficar mais quente nos próximos dias e semanas. Felizmente, né? Quem achava que a gente ia ter ali um pouco mais de bom senso depois do dia 8 de setembro, né? No sentido de colocar um pouco panos quentes, né, Lavareda? Ter um pouquinho mais de tranquilidade que a gente está precisando até para tocar as pautas no Congresso Nacional. O tom do discurso do presidente Jair Bolsonaro vai no sentido oposto, né? Você citou a reunião do PSDB, o presidente do partido, Bruno Araújo, já convocou para amanhã mesmo, né? Uma reunião extraordinária da executiva, justamente para se debater, né? Junto ali os principais caciques do PSDB, o que eles chamam de gravíssimas declarações do presidente da República no dia de hoje, discutir a posição do partido sobre a abertura de impeachment e eventuais medidas legais.
Então, amanhã também acompanharemos essa reunião. Deixa eu agradecer ao Lavareda, nos brindou aqui com a análise dele para a gente pensar um pouquinho política. Até uma próxima, Lavareda. Boa tarde. Obrigada. Isabel. Boa tarde para vocês. Até a próxima. Até. E agora nós recebemos o Valteno de Oliveira, direto de Brasília.